graça, irmãos. Irmãos, a vida de Jesus, ao olhar humano, foi uma derrota. Sim, ao olhar humano, ao olhar carnal, a vida de Jesus foi fracasso. Devido ao quê? Em primeiro ponto, o seu nascimento. A história vai dizer que estava superlotado ali Belém, naquela época. Então, quer dizer, os hotéis, os lugares ali onde podia se alugar um lugar, estavam superlotados. Não tinha vaga, não tinha lugar para Jesus, ou seja, fecharam as portas para Maria, José e Jesus. E aí eles foram até um lugar inesperado, inconveniente, inadequado, inapropriado, para nascer um menino, ali no meio de animais, no estábulo. Numa manjedoura nasce Jesus. Olha que coisa linda. E nós nascemos melhor do que Jesus, nesse ponto de vista humano. Então aí já é o primeiro ponto que nós queremos falar. A nossa vida com Deus, o nosso ministério também é assim. Quando nasce, todos fecham a porta. Todos dizem que não tem lugar para você. O ministério ele nasce em lugares inesperados. A nossa vida é assim. Quando começamos, quando você começou, pode lembrar. Foi sempre em momentos e em lugares inesperados, inadequados aos olhos humanos. Mas você nasceu. Então, a olho humano, a olho carnal, o nascimento foi o quê? Uma vergonha. Foi uma derrota. A vida dele toda. Quer dizer, o nascimento foi uma vergonha aos olhos humanos. Devido ao quê? Devido ao fato de nascer no meio de animais. Quer dizer, o rei do mundo, o rei do céu, nascer no meio de animais. Perceba isso. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sua vida. Sua vida foi um ministério que aos olhos humanos não teve aprovação, até hoje não tem. Entre os judeus, 90% não creem em Jesus, no ministério de Jesus até hoje. Não acreditam que esse Jesus é o Messias. Então, quer dizer, o seu ministério ao olho humano também foi o quê? Uma derrota. Porque não teve aprovação da corte farisaica, não teve aprovação dos líderes, dos sacerdotes judeus. E Saulo foi diferente. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, ensinado na lei, e ali cresceu, ali se desenvolveu. Jesus não. Por isso, os líderes religiosos perguntam para Jesus: com que autoridade fazes isto? Quer dizer, você não tem autoridade humana, você não tem autoridade do grupo de sacerdote. Os sacerdotes não te escolheram, os sacerdotes não te capacitaram, os sacerdotes, os líderes, não te aprovaram. Com que autoridade fazes isto? Saulo, sim. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Saulo foi ensinado na Torá. Você apareceu aí do nada. Está pregando. Está ensinando. Está curando. Com que autoridade fazes isto? Então quer dizer, o ministério de Jesus, aos olhos humanos, nunca teve aprovação. Nunca teve aprovação humana. Nunca teve aprovação de homem e nem de visão de líder algum. O homem nunca aprovou o ministério de Jesus. Mas o que importa é que Deus aprovou e Deus era com ele. Amém? Então analisa tudo isso. Tudo que Jesus fez para eles não valeu nada, porque Jesus não tinha a credencial da religião, a carteirinha do sistema religioso. Não tinha a aprovação, o aval dos líderes, mas tinha o aval do céu. Amém? Terceiro ponto, a sua morte. A sua morte, para muitos, foi também uma derrota, uma vergonha, porque morreu como bandido e pior do que bandido. Quando Pilatos coloca ali as opções para o povo escolher, ele coloca duas opções: Barrabás, o bandido, e Jesus. Quem que o povo escolhe? O povo escolhe a vida e a liberdade para Barrabás. Então considera-se que Jesus era então pior do que o próprio bandido. E assim ele morre.
Ou seja, a visão humana vai deduzir o quê? Uma derrota. Por quê? Morreu como um malfeitor, morreu porque se ele fosse tão campeão ele não morreria. Então essa visão humana nunca entende o processo de Deus na vida de ninguém. Porque essa morte trouxe a maior vitória para a igreja. Qual? A vitória na ressurreição como ele ressuscitou. Porque a sepultura não era o lugar dele. Ele passou pela morte, mas ele é o único e o primeiro e verdadeiro que ressuscitou dentre os mortos até hoje por enquanto. Então, Jesus está dizendo, ele passou por esta situação de vergonha para inaugurar o inédito na nossa vida, que é a ressurreição, assim como ele ressuscitou. Então, aos olhos humanos foi uma derrota porque morreu, foi humilhado, foi espancado, foi ultrajado, foi envergonhado. Porém, Jesus quis tudo isso. Foi um plano de Deus dessa forma, porque o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. O homem carnal não compreende as coisas que Deus tem para com seus fiéis. Então há humilhações que é necessário a gente passar, para que a glorificação de Deus venha sobre a nossa vida. Mas o carnal não entende. Talvez o carnal vê você chorar, vê você aí se afligir, vê você talvez aí numa provação tremenda e questiona e acha que você está na derrota. Mas não, você está sendo preparado para a maior vitória da sua vida, para a sua grande vitória. Amém? Então, a vida de Jesus foi, ao olhar humano, uma derrota devido a esses fatores. Mas sabemos que foi uma vitória inexplicável. Amém? Deus abençoe e Deus esclareça mais. Em nome de Jesus. Um abraço.